Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Ao Senhor. Aleluia. Agradeço ao pastor Fernando, ao presbítero Diogo, por mais um ano estar aqui, ministrando no mês do ensino. Uma rede que eu já pude participar. E para mim é uma grande alegria estar aqui essa noite ministrando a palavra do Senhor. E também é não sei nem falar, não tem nem expressão, A gente fica muito preocupado de trazer a palavra do Senhor e trazer dentro daquilo que o Senhor tem, que é para a igreja. E quando foi no dia 2 de fevereiro, foi o dia que o Fernando me mandou o convite. Eu estava voltando de um passeio em família e eu não estava conseguindo fazer contato com ele direito, estava vendo em parte as mensagens. E aí ele me mandou esse convite. Quando ele falou o tema, li o tema, eu falei, meu Deus, Romanos, Paulo. Caraca, é difícil pra caramba, hein? Falar de Paulo. Pedro mesmo falava que Paulo falava difícil, que era difícil entender o que o Paulo falava. Eu falei, Senhor, e agora eu vou ter que falar para a tua igreja o que Paulo falou. Me ajuda, Jesus, a entender e transmitir isso de uma forma muito clara para a tua igreja. Então, não vamos perder tempo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos. Como bem Fernando disse, na última sexta-feira, eu completei mais uma primavera. E eu não sei se foi proposital, mas foi sexta-feira, meu aniversário, sábado, Dia Internacional das Mulheres, e hoje uma mulher aqui ministrando e trazendo a palavra. Eu acredito que, não sei se foi proposital, mas para mim fez todo sentido entender que isso, inclusive, é um presente de Deus estar aqui essa noite, ministrando a palavra para a igreja. O tema que foi passado a mim é Romanos, no capítulo 3, nos versos do 23, e foi passado até o 25, mas eu quero ler até o 26. Abra aí a sua Bíblia. Estou feliz que eu estou vendo alguns rostinhos que tinha algum tempo que eu não via. E eu falei assim, para aquele casalzinho lá, esses dias, mandei uma mensagem, cara, tá sumido, saudade de vocês. E aí veio aí o Jordão, feliz demais essa noite. Minha mãe tá aqui, irmãos, olha, eu tô nervosa, tu fica nervoso na frente de mãe, de irmão mais velho? Meu irmão não é o mais velho não, é o irmão do meio. Mas meu irmão tá aqui e minha mãe tá aqui, eu tô nervosa. Minha mãe aqui me vendo, gente. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. No 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Tema lindo, justificados pela fé, e o focado em somos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção em Cristo. E eu falei hoje cedo, estava falando com a Lídia está aqui? A Lídia está ali. Que eu estava muito apreensiva porque na busca para montar a ministração, para reler, buscar novamente o que esse texto queria esclarecer para nós,
e eu falei com o Fernando também, eu revisitei alguns livros, alguns cadernos, algumas anotações, para montar, para reavivar minha memória desse texto, para ter conteúdo para trazer para vocês aqui essa noite. E aí eu achei, eu até trouxe aqui, Fernando, o meu primeiro livro que eu ganhei com 16 anos, irmãos. Então faz a conta aí, fiz 44 sexta-feira, tem um tempinho aí. Eu ganhei esse meu primeiro livrinho na escola dominical, que era um presente que se dava aos alunos mais dedicados e tudo mais. Aí eu ganhei esse livrinho e esse livrinho é um sermão de Charles Spurgeon. E é um sermão que foi predito em 7 de junho de 1885. E eu quero dizer que 140 anos e esse texto, esse livrinho ainda me fez chorar. Ele ainda é atual. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor é a mesma. A palavra do Senhor é imutável. A palavra do Senhor traz vida. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, um sermão que foi pregado há 140 anos. Eu fiz a conta certa, é isso? 1885, não sei. 140 anos atrás. Ainda fala, ainda mexe com o nosso interior. E ainda me faz chorar. E eu estava muito quebrantada, porque o tema desse livrinho é amor imensurável. E eu quero ler com você o outro versículo para completar a ministração dessa noite, que é João, no capítulo 3, no versículo 16, um versículo muito conhecido nosso. Se você puder colocar aí na tela para mim, me ajuda. João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse livrinho, ele fala sobre revisitar o momento do nosso primeiro encontro com o Senhor. Porque ele mesmo disse que ele já havia pregado muitos textos. E ele, nessa ministração, ele era uma ministração que precedia um culto de Santa Ceia. Precedia a comunhão. E ele falou que nada melhor do que preceder o momento de Santa Ceia, falando desse amor imensurável, desse sacrifício de Cristo. E eu estava muito quebrantada, e ainda estou muito quebrantada com todo esse texto, com toda essa palavra do Senhor. E aí a gente vai lendo, vai meditando, e vai chorando, e vai rindo, vai lendo os textos. E eu falei, eu estou preocupada, porque ou eu estou muito quebrantada, vou chegar lá e vou adorar, só chorar. Adorar Jesus é maravilhoso, como nós cantamos aqui, digno é o Cordeiro, santo, 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 com a criação eu canto. Ou eu vou falar demais, porque tentar explicar esse texto de Romanos, falar sobre justificação pela fé, e eu estava preocupada nesse equilíbrio do quebrantamento mediante essa salvação, essa tão grande e maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa misericórdia que é infinita de Deus, desse quebrantamento que quando a gente está diante da cruz, a gente vê o sacrifício do Senhor, o amor de Deus sobre as nossas vidas, e há um quebrantamento diante de nós, e diante de expor essa mensagem, como isso funciona, ser justificado pela fé. Então eu já te peço que você continue, se você estava intercedendo, continue intercedendo por essa serva do Senhor, para que a mensagem seja propagada de forma clara e que corações sejam alcançados essa noite. Todos pecaram. É o versículo 23. Todos pecaram. Hoje pela manhã estava falando sobre a unidade, né? Sobre o que nos faz iguais. O pastor Romão estava explicando. E uma das coisas que nos faz iguais aqui diante de todos é que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer.
Não há ninguém que com a sua justiça própria possa dizer que fui salvo pela minha própria justiça. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós nascemos no pecado. No próprio livro de Romanos, no capítulo 5, vai falar que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e por ele a morte. Na sequência vai falar que por um homem também entrou a justificação e a vida, que é Jesus. E aí, quando nós falamos que todos pecamos, eu vou tentar ler vou ver se eu consigo, porque normalmente eu anoto e não olho o que eu anotei. E hoje eu vim de caderninho, irmãs e irmãos. As irmãs que conhecem minha aula sabem que eu gosto de um caderninho de fazer anotação. E eu fiz meu caderninho hoje para pregar aqui. De Adão, o pecado entrou no mundo, tornando toda a sua descendência nascida de pecado. Isso eu acabei de citar, Romanos 5, no versículo 12. E quando nós entendemos que a partir de Adão, o pecado entrou no mundo, o erro entrou no mundo, junto com ele veio uma consequência: a ira de Deus. A ira de Deus. Porque quando o Senhor ele separou a Adão, Eva, o colocou no jardim, ele tinha prazer de estar ali com o homem, na comunhão com o homem, e o homem negou isso. E a partir de Adão, você vai ver ali no livro de Gênesis tantas coisas ruins que os homens fizeram, que chegou até um ponto no capítulo 6 dele levantar Noé e falar: Noé, eu vou salvar você e a sua família porque você foi o único que eu encontrei aqui de toda uma geração, um único justo. Eu vou salvar você, prepara uma arca, que eu vou trazer chuva e vou destruir essa humanidade porque o pecado dele chegou às minhas narinas. E veio o dilúvio, muitos, todos daquela localidade ali, alguns teólogos dizem que foi mais local, outros falam de todo mundo, pelo todo mundo que se conhecia daquela época, foi-se no dilúvio, porque não acreditou na palavra que Noé estava apregoando, como diz lá em Hebreus, que Noé era um apregoeiro da justiça. E ocorre que quando o Senhor, ele viu Noé, homem justo, fiel, a sua família, ele falou: agora de você eu vou renovar a aliança, agora de você eu vou ter comunhão com o homem, vai ficar tudo bem, eu não vou mais destruir o homem através da chuva, das águas, vou fazer aqui um símbolo que é o arco, que a gente chama hoje de arco-íris. E toda vez que você vê esse arco, eu vou lembrar da minha aliança e não vou mais destruir o ser humano através das águas. O Senhor fez um novo pacto. Mas, irmãos, você vai continuar lendo, ali ainda em Gênesis, no começo da história, que o ser humano voltou a pecar novamente. Voltou a errar novamente. E aí você vai chegar ali no capítulo 7, mais ou menos, 7 ou 8 ou 9, por ali, está ali em Gênesis, no início. E você vai ver quando os homens se reúnem para ficar unidos numa cidade, construir uma torre, e o desejo deles é que aquela torre tocasse os céus. E o Senhor veio e trouxe confusão, trouxe a repartir de línguas, e o povo se espalhou. Mas o pecado, o erro, está dentro do ser humano. Sabe onde está o pecado, onde está o erro? Está dentro de nós, está dentro de mim. Essa natureza está dentro de nós. Nós, seres humanos, somos pessoas que, se não for pela bondade do Senhor, que nos deu o seu Santo Espírito, nos transformando, nós somos ruins. Nós não conseguimos agradar o Senhor. Todos nós pecamos, é o que a palavra diz, é que Paulo disse: todos pecaram.
Todos nós, diante de Deus, somos culpados. Não há inocentes diante do Senhor. E não há mérito em ninguém, também não há demérito diante da graça do Senhor. E diante de Deus, todos nós, toda a raça humana era culpada. Toda a raça humana estava perdida. Toda a raça humana estava debaixo da ira de Deus. A ira de Deus. E quando eu li sobre a ira de Deus, o meu coração se dilacerou, irmãos. O Senhor, mesmo irado, o atributo dele é o amor. O amor dele. O amor que superou a ira de Deus. Que mesmo um Deus irado, ele tinha que punir alguém. A ira dele, ele tinha que transferir para alguém. Mas ele olhou para nós e ele viu que nós não suportaríamos a ira dele. Quem somos nós? Pó, cinza, como diz a palavra do Senhor. Como a erva do campo que hoje cresce, nasce, daqui a pouquinho morre. Assim somos nós. Mas o Senhor, pela sua infinita bondade, misericórdia, amor, Ele teve um plano de salvação. E esse plano de salvação não foi depois de Noé, depois da torre, depois de Moisés. Não, esse plano de salvação, ele foi lá no princípio, lá na fundação do mundo. Porque diz que o Cordeiro, ele foi entregue por nós desde a fundação do mundo. Jesus foi entregue por nós. Jesus foi entregue por nós. E quando nós lemos em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho. Deus doou o seu Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui essa noite louvando, engrandecendo o nome dEle. Para que você pudesse ter acordado essa manhã e estar aqui hoje de pé. O Senhor doou o seu Filho. O Senhor sacrificou o seu Filho. E eu quero te dizer que quando Ele sacrifica o Filho, Ele não sacrifica só o Filho, Ele também se sacrifica. Porque a palavra de Deus diz que eles são um só. E de qualquer forma, vamos colocar como se fôssemos nós, seres humanos, que somos maus, que viemos de uma natureza pecaminosa, que não sabemos agir o tempo todo com coisas boas. Um filho nosso. Quem seria capaz de entregar um filho por um pecador? Quem seria capaz de entregar um filho à morte, e não uma morte simples, mas uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, uma morte dolorosa, por alguém que não merece? Afinal de contas, quem é que merece? Quem é que merece? Mas Deus não. Deus, Ele entregou o seu Filho. Lá na fundação do mundo, houve o pecado. E o Senhor já tinha um plano de salvação para o ser humano. Nesse livro, ele fala que... Esse livro é uma ministração, né? E Spurgeon fala que parece até que, ironicamente, Deus nos ama mais do que seu próprio Filho. Irmãos, quando eu penso na ira de Deus, depositada na cruz do Calvário, isso me traz um constrangimento enorme. Paulo mesmo diz que o amor de Deus nos constrange. É sobre isso. É sobre saber que aquela cruz, que a ira de Deus, que o castigo estava sobre Jesus. Mas Ele era meu, Ele era seu, Ele era nosso. Porque não há justo sequer. Todos nós merecíamos a cruz, todos nós merecíamos morrer.
Irmãos, eu não estou ouvindo o sonzinho e também desligaram o ar. Foi isso? Desculpa, irmão, parar assim a ministração do meio do nada, mas é que eu estou sentindo um calor. E eu pensei assim, hoje eu não vou sentir calor pregando. Diminuíram? Não sei, irmãos. Então, falaram aqui que é calor do Espírito. Tomara que seja. Tomara que seja, Jesus, porque eu estou nervosa ainda, irmão. O negócio está... Jesus, me ajuda. Irmãos, a ira de Deus é a única resposta coerente que um Deus santo poderia oferecer ao pecado, à maldade da raça humana. A santidade divina não tolera o pecado, e essa ira se revelou na cruz do Calvário, no momento em que Deus fez recair sobre o seu próprio Filho na cruz o pecado do mundo, a fim de justificar-nos diante dele. A redenção de Cristo é a única forma de Deus mostrar a sua justiça e justificar o pecador. O que é a justificação, irmãos? É a troca de posição. A justificação significa mudança de posição espiritual diante de Deus, de condenados para justificados. Todos nós estávamos diante de Deus espiritualmente em uma condição: todos nós éramos condenados. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz, quando Ele substituiu, era um sacrifício substitutivo. Era para eu estar na cruz, era para você estar na cruz, mas Jesus foi para a cruz por nós. E nessa substituição, Ele substituiu porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele sofreu em nosso lugar. E Ele substituiu um homem que Cristo veio ao mundo como um homem, se humilhou e se humilhou até a morte de cruz, como diz em Filipenses no capítulo 2. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele se fez maldição por nós. E ali naquela cruz, no sofrimento de Cristo, estava a ira de Deus manifestada. E Mateus, se eu não me engano, eu anotei, mas eu não vou lembrar agora. Mateus, no momento da crucificação, Mateus relata isso, que Jesus dá um grito: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, todo o momento, Jesus fazia questão de falar para os discípulos: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Estamos juntos o tempo todo. Eu e o Pai somos um. Mas naquele momento, a pior dor de Cristo. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele não podia compactuar com o pecado. E sobre Cristo estava o meu e o seu pecado, estava o pecado de toda a humanidade. E o Senhor, Ele teve que se separar do seu Filho. Se tinha algo que Jesus tinha prazer em dizer para os seus discípulos, e é uma verdade: eu e o Pai somos um. Mas naquele momento em que Ele levava sobre Ele o meu pecado, o seu pecado, o Pai não pôde estar com Ele. A dor foi profunda. A dor foi intensa. Tão intensa porque Ele clamou: Senhor, por que me abandonaste? Foi um momento de separação do Pai e do Filho. O único momento em que eles não foram um. Porque naquele momento o Senhor estava carregando o pecado de toda a humanidade. A ira de Deus, que era para nós, que era para a humanidade, estava sobre Cristo. Em Isaías, no capítulo 53, fala muito sobre isso, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre suas pisaduras e feridas nós fomos sarados.
O Senhor nos sarou pela sua dor. O Senhor foi ferido para nos dar cura. O Senhor sangrou para nos dar vida. E se isso não te constranger, irmãos, se essa verdade do Evangelho não te constranger de entender que esse não era o seu lugar, está sentado aqui louvando ao Senhor, livre, não, porque essa liberdade foi conquistada na cruz. Essa liberdade foi preço de sangue. Alguém precisou derramar o sangue por nós. Os sacrifícios que eram feitos antes de Cristo não tinham valor. Era temporário. Em Hebreus fala isso no capítulo 10. Que eram feitos continuamente. Todo ano o sacerdote ia lá, fazia um sacrifício pelos pecados. Mas não adiantava, porque no outro ano tinha que fazer sacrifício de novo. E se durante aquele período alguém pecasse, tinha que ir lá oferecer sacrifício. Não era eficaz. Mas Hebreus também fala que um só foi feito o sacrifício que foi eficaz. E não precisou ser repetido. Porque o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue derramado da cruz é o suficiente para te fazer livre. É o suficiente para te trazer salvação. É o suficiente para te trazer liberdade. É o sacrifício da cruz. E eu confesso que trazer essa palavra para vocês, eu só queria chorar e falar: Senhor, não quero nem falar nada, porque quem sou eu para falar sobre tão grande sacrifício, tão grande dor que o Senhor sofreu por mim? Irmão, como eu me senti amada pelo Senhor. Tem um hino que eu nem gosto tanto, de tanto que o pessoal canta, né? Me ama, me ama, me ama. Mas eu me senti como aquele hino, mergulhada, né, no oceano do amor de Deus. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? No Evangelho de João ele não consegue nem descrever esse amor. Nos amou de tal maneira, não tinha expressão. Não tem expressão para o amor de Deus. É tanto que foi capaz de entregar o próprio filho e se entregar também. E como eu ia dizendo, qual pai que vendo o seu filho passar um aperto, a gente já não sente logo, né? A gente sente logo as dores do filho. Eu sou uma mãe, eu sou assim, né? Eu quero proteger o meu filho o tempo todo. Tem hora até que o pai fala: deixa o garoto. Mas ele também protege a beça. Mas quando a gente vê o nosso filho passando por alguma situação, como isso constrange? Como corta o nosso peito? Poxa, meu filho. A gente não quer o mal do nosso filho. Mas Deus não entregou Jesus só naquele momento da crucificação. Não só para aquela geração. O Senhor entregou Jesus desde a fundação do mundo. Geração a geração, o propósito permanecia de pé. Eu sei que uma hora meu filho vai morrer. Eu sei que uma hora o meu filho vai ser entregue à morte. Eu sei que uma hora o meu filho vai sofrer. Imagine, irmão, isso durante séculos. E o Senhor convivendo com isso. Vai chegar uma hora que meu filho vai à terra. Vai chegar uma hora que meu filho vai se fazer homem. E o meu filho vai ter que morrer por essa humanidade. O propósito estava de pé o tempo todo. E esse amor é tão grande, irmãos. É tão grande que ele entregou o seu próprio filho. E o filho se entregou por nós. Eu queria ler com vocês no capítulo de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24 e 25, se você puder colocar para mim, por favor. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da nossa alma. Lá em Isaías, ele repete isso, né? Paulo está repetindo Isaías, porque todos nós éramos como ovelhas desgarradas do aprisco de Deus. Mas agora todos nós voltamos para o aprisco do Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos amou. Falando de promessas, e eu fugi aqui do negócio, irmão, tinha umas anotações aqui, eu pulei, e eu quero falar da promessa, para a gente já ir caminhando para o final. Quando Adão errou, quando Adão pecou, lá em Gênesis, no capítulo 3, teve uma promessa, que do filho da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa foi cumprida, que Jesus nasceu da Virgem Maria e cumpriu o seu ministério e nos trouxe a salvação através da sua morte, do seu sangue derramado. Mas se fosse só isso, se terminasse aí, não ia ser uma obra completa. Como nós estávamos cantando aqui antes de eu subir, algo aconteceu para que essa obra fosse completa e para que a nossa fé e a nossa alegria e a nossa esperança também fosse completa. Ao terceiro dia ele ressuscitou. As mulheres foram lá no sepulcro procurar Jesus, o corpo de Cristo, onde está o corpo do meu mestre. Eu quero embalsamar o corpo, eu quero fazer minha última homenagem ao meu Senhor. E aí o anjo apareceu e disse: por que estás procurando entre os mortos aquele que vivo está? A promessa, ela foi completa porque Jesus, ele morreu por nós. Mas onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O Senhor venceu a morte e ele ressuscitou. E da mesma forma que ele venceu a morte e ressuscitou, ele fez outra promessa, que é a promessa de João 14. Não turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá, eu vou preparar lugar para levar vocês comigo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. A promessa, a esperança da igreja. Essa noite o evangelho está sendo apresentado, porque o evangelho puro e simples é isso. Todos nós pecamos. Ninguém é digno de nada, não tem mérito nenhum no ser humano. Todos nós temos que ter esse quebrantamento, porque precisamos reconhecer em nós o nosso pecado. Precisamos sentir em nós a dor de Cristo. Entendermos que hoje fomos resgatados, justificados. E o que é a justificação? Sairmos diante de Deus da posição de condenado para a posição de justificado por Ele. E isso só pôde acontecer pela fé em Cristo, mas mediante a graça do Senhor, através da regeneração de Jesus Cristo, pelo sacrifício, pelo sangue do Senhor derramado por nós. E aí tem uma promessa. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele vivo está. E ele estando vivo, ele quer que você esteja junto dele. Porque vai chegar, irmãos, um tempo que a Bíblia fala e muitos de nós deixamos de pregar, deixamos de viver essa esperança de que no abrir e fechar de olhos, como a palavra do Senhor diz, Cristo virá. Cadê meu filho? Está aqui? Vou contar. Pode contar? Lá no negócio da pousada? Pode? Ele nem lembra, mas vou contar assim mesmo. A vida dele, né, tadinho? Vou contar para a igreja inteira. Estávamos na pousada esses dias. E aí eu entrei rapidamente no quarto e saí do quarto rápido.
E eu acho que ele não prestou atenção que eu entrei e saí do quarto. E a minha mãe falou assim: ué, eu ouvi a voz da sua mãe. Ele: mãe, vó, cadê minha mãe? Cadê meu pai? E nós tínhamos ido guardar o carro na garagem. E ele ficou: não, mas minha mãe estava aqui agora. Eu vi minha mãe agora aqui. E ele começou a entrar no desespero dele. Meus pais subiram e eu fiquei. E ele ficou com o coração apreensivo. A avó... Eu não sei se a avó ficou, mas ele ficou. Minha mãe estava aqui agora. Eu vi minha mãe. Onde está minha mãe? Será que a minha mãe foi para o céu com meu pai e eu fiquei? A avó também ficou, né? Nem pensou na avó, que a avó estava lá com ele também. E eu sentei com ele e a gente começou a falar. Quando eu voltei, ele: mãe, que susto. Achei que você tinha ido e eu tinha ficado. E aí eu comecei a conversar com ele sobre a parábola das 10 virgens. E contar para ele como nós devemos nos preparar. Porque nós não sabemos. Naquela sequência de parábolas ali do capítulo 25, 26 de Mateus, tinha algo em comum. Todas as vezes tardava. O Senhor tardou a voltar. O noivo tardou a chegar. Isso traz para mim uma sensação de que não vai mais acontecer. Tardou muito, não vai mais acontecer. Mas, irmãos, entenda comigo. Se uma promessa que foi feita lá no Éden, a promessa de Jesus Cristo vir e salvar a humanidade foi feita lá no Éden e se cumpriu em Cristo. Você acha que o Senhor não vai fazer cumprir a segunda promessa, que Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dEle? Isso é o Evangelho de Jesus. Jesus Cristo veio, morreu por nós, nos salvou, nos libertou e vai voltar para buscar uma igreja santa e lavada nesse sangue. Mas aquela parábola das virgens, eu falei com ele. E eu só falei a parábola e ele falou: não precisa nem me explicar, porque eu já entendi. Eu preciso estar preparado e preciso ter azeite. Você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. Se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir. A transformação do Evangelho acontece mediante o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E é isso que precisa estar aceso dentro de nós. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. E aí você pode pensar assim: mas eu sou pecador, você me falou que eu sou pecador. E sim, você é. Eu não tenho mérito de salvação. Não, você não tem mérito. É o amor, é a graça, é a misericórdia de Deus. E talvez você se pergunte assim: então o que eu preciso fazer? Só acreditar. Só crer. É só confiar no Senhor. É só ter fé, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só crer, é só ter fé, e você vai ser justificado diante de Deus. E é óbvio que a salvação vai trazer uma outra situação na sua vida, que é a santificação. Isso vai ficar para um outro dia. Todo crente, quando é justificado pelo Senhor, ele não quer ficar na mesma posição. Porque a justificação traz em nós esse senso de que: Senhor, eu não sou merecedor desse amor. E agora, Senhor, o que eu preciso fazer para me apresentar diante de Ti? E aí vem a santificação, é a busca do Senhor, é a busca pelo Espírito Santo, é a busca de uma vida íntegra diante de Deus. O Senhor vai voltar. Não esqueça disso, o Senhor vai voltar.
Se mantenha de pé e preparado, porque o Senhor vai voltar. Essa promessa será cumprida. Aleluia.